Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Falamos muito aqui sobre as articulações, o que deu certo e aquilo que se desfez nesse processo eleitoral até este momento. E tem muitos vira-casacas, títulos de traidores, mas seria traição mesmo mudar de ideologia ou algo muito pertinente nesse processo? Nesse momento, professor, eu faço essa reflexão junto a você, eleitor, porque nós vamos mostrar aqui, exibir um vídeo do senador Carlos Favaro em um outro período. Vamos ver o vídeo primeiro. Olá, se você está recebendo esse vídeo, é porque temos uma amizade em comum, que ama Mato Grosso e se preocupa com o nosso estado. Você está quase decidindo sobre quem votar para o Senado neste domingo. Peço que ouça o que eu tenho a lhe dizer. O meu nome é Favaro, sou senador por Mato Grosso há 180 dias e estou nesta campanha para continuar sendo senador. Estou alinhado politicamente com o governo Bolsonaro e com o governo Mauro Mendes. Tenho excelentes relacionamentos em Brasília, com o ministro Tarcísio da Infraestrutura e com o líder do governo Bolsonaro no Congresso. Me dê essa chance. Tenho votado e trabalhado junto com o governo e acredito na mudança que o governo Bolsonaro está fazendo no Brasil. Já demonstrei a minha lealdade e o meu perfil, que é de trabalho e resultado por Mato Grosso. Estou pronto e preparado. Comigo, ninguém terá surpresas desagradáveis, nem você e nem o presidente Bolsonaro. Por isso, peço que pense mais um pouco e não troque o certo pelo duvidoso. Vote Favaro 555. Só mudou tudo agora, professor, é isso? Mudou absolutamente tudo. Esse é o exemplo cabal de uma contradição, de um pecado capital na política brasileira. Favaro, ao meu ver, né, do ponto de vista de dignidade, que não tem, né, não tem, porque você simplesmente abandona tudo que fala, todos os princípios e valores, está aí. Hoje o discurso dele é completamente diferente do que ele defendeu lá atrás, né? Ele enterrou absolutamente a sua campanha política, enterrou a sua vida política com esse tipo de comportamento, pelo menos para mim. Uma decepção gigante para milhares de pessoas no estado do Mato Grosso, um político que se comporta desta forma. E não tem só o Favaro, existem vários, né? Esse é apenas um exemplo. E quanto mais ele está numa areia movediça, quanto mais ele se explica a situação, pior. Ele se afunda cada vez mais. Isso é lamentável. Isso é triste para a política, né? Considerando que a política precisa de bons valores, de bons princípios, né? Tá aí um exemplo, ou melhor, um mau exemplo, para que realmente você fique atento às narrativas, às propostas e à forma que os políticos tentam, sobretudo, menosprezar a sua inteligência. E acreditam, sobretudo, também que você não tenha memória política. Vai no Google e consulte, que lá o Google vai te ajudar a entender quem são esses candidatos. Mas até o momento de Favaro pedir voto novamente para ele, porque nesse momento não é voto para ele, Daniel. Ele está articulando, ele está fazendo a campanha da federação. Será que isso vai ter impactos ou não, até mesmo, claro, agora na coordenação da campanha? Só lembrando que esse vídeo foi da campanha da eleição suplementar ao Senado, que ele saiu vitorioso, né? Pedindo voto para ser reeleito, ele já estava ali temporariamente no cargo. E ele fez, ele rivalizou com outras candidaturas bolsonaristas aqui em Mato Grosso, a grande maioria foi, né? Teve Nilson Leitão, teve Coronel Fernanda, que também foi muito bem votada, e ele acabou sendo o vencedor. Olha, professor e Luciana, eu acho que se a gente estabelecer a régua da coerência na política brasileira, ninguém passa. Ninguém passa. Nem o PT, nem o Bolsonaro, ninguém passa. Por quê? Vamos lembrar do próprio presidente Jair Bolsonaro, que xingava o Centrão, né? Se gritar, pega ladrão, não fica, pega Centrão. Pega Centrão. O general cantou essa música. Cantou essa música, né? O PT alinhando-se ao capital, a elite, né? Ao agronegócio, né? Aquele discurso do socialismo. Realmente, a gente falar em ideologia é muito difícil, muito difícil. Agora, se a gente colocar a discussão no plano da coerência, também a régua é passada de uma maneira geral, né? O que se falou 4 anos atrás, ou 2 ou 3 anos atrás, ou 1 ano atrás, como é o caso do Fábio, muda, né? Naquela situação ele achava que a conveniência política apontava para que ele fosse um candidato da ala bolsonarista. De repente mudou tudo, né? E ele é, inclusive, hoje uma das pessoas que está desenhando a política do agronegócio do Lula. Então, eu acho que
quando a gente coloca essa discussão em relação a o que é importante, ideologia, ética, moral, né? Mas eu acho que coerência no Brasil não tem, né? Existe o sistema político que é esse, é viciado, é vicioso, né? Ele visa oportunismo, visa benefícios partidários, né? Conchavos, coalizão, que o pessoal chama, né? Uma palavra bonita, coalizão, né? Muito bonita essa palavra. Mas que a coerência, aqueles valores que você tinha até meses atrás, você acaba mudando. Por quê? Porque você vê uma conveniência política melhor em outro lado. Isso acontece com todos os políticos. Com todos mesmo, porque a gente não pode esquecer, como você já citou também, Bolsonaro, o general Heleno dizendo, se gritar pega centrão, se referindo, né, à quadrilha instalada no Congresso, que ele sempre fez questão de destacar, e hoje, né, o PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro. Mas também essa temporada de traições e de alianças que a gente não consegue compreender, também envolve Lula e Alckmin. Claro, isso tudo em nome de uma suposta, eu acho interessante isso, governabilidade, sabe? Nós agimos dessa forma para ter governabilidade. Eu vou me aliar ao centrão, né, para ter governabilidade dentro de um sistema presidencialista de coalizão. É lindo o discurso, né? Mas isso é de uma imoralidade gigante, gigante. Vocês estão entendendo agora por que a Natasha pediu para sair? Porque ela tem dignidade, né? E ela falou assim, nesse sistema eu não entro. Eu não vou entrar nessa malandragem, nessa artimanha, porque eu quero uma política limpa. Eu quero algo um pouco melhor. Eu quero sair desse sistema vicioso. Só que o obstáculo é muito grande, né? E realmente não é fácil. E o Arthur Lira, que é um grande expoente, né, um líder do Centrão, do PP, ele ganhou muita força. Ele está politicamente muito grande mesmo, né? E ele, sem saber se vai ser ou não reeleito à presidência da Câmara no ano que vem, ele já está fazendo todas as medidas dele para o ano que vem, para ser executado no ano que vem. Inclusive, em relação ao orçamento secreto, a dinheiro daqui, dinheiro dali, emendas, ele já está fazendo tudo agora para deixar tudo pronto para 2023, seja ele presidente ou não. Então, eu acho que o Legislativo pegou realmente a chave do cofre do país e está legislando, quase governando sozinho. Obrigada, Daniel. Gente, agora, olha só, vamos de um fato aqui, muitos não sabem, outros já acompanharam recentemente. Vou falar agora de Éder Moraes. Difícil a gente falar de Éder Moraes, que vai participar desse pleito eleitoral sob júdice, né, Daniel? Mas ele foi batizado, é isso mesmo, foi batizado numa igreja evangélica. Nós temos nesse momento chegando aí o momento em que Éder Moraes se apresenta, né, como um cristão, um novo cristão. O ex-secretário, né, Éder Moraes, é um dos candidatos ao cargo de deputado estadual nas eleições este ano. Foi anunciado em convenção nesta última sexta-feira, quando terminou o prazo aí para a oficialização de todos os nomes. E aí ele foi batizado no final de semana em uma igreja evangélica. Olha só, gente, vou aqui reforçar que, muito bom, né, professor? Porque o pecado, ele pode ser perdoado, né? As pessoas têm o direito de se redimirem, mas por que um batismo bem pertinho do processo eleitoral? Por que a fé é demonstrada apenas neste momento, professor? A fé, ela é atemporal, né? Não sei quais as intenções do Éder com relação a isso, né? Mas eu espero que realmente o evangelho possa curá-lo de alguns vícios, né? Isso que é muito importante, que realmente ele possa encontrar dentro do evangelho o sentido de moralidade, de retidão, de relacionamento, né, de corrupção, porque infelizmente alguns conceitos dele, né, centrais, inclusive citados no Evangelho, citados na Bíblia, né, são conceitos teológicos, são claros, são absolutamente claros, né? Eu não vejo problema nenhum ele ser batizado aí, enfim, né? Eu acho que daí uma coisa, é uma escolha muito pessoal, mas eu espero que realmente esse contato com o Evangelho possa trazer bons frutos a ele, principalmente de relacionamento, né? De coisas que muitas vezes ele tenha causado de mal à sociedade lá atrás. Isso que é importante. Se a justiça deixa, ele faz. É isso, simples assim. Então ele está fazendo exatamente tudo a ele que é permitido. Ele é candidato, né? Ele é batizado, ele faz o que ele quer, porque a justiça deixa. A justiça está, quando você vê uma cena dessa aí, a justiça está chancelando, está sendo conivente exatamente com tudo que o Éder Moraes está fazendo. Tirou a tornozeleira eletrônica dele, está dizendo, olha, ele é inocente. Paciência, essa é a justiça, você pode até não concordar, mas você precisa respeitar que decisão de justiça é decisão de justiça. É isso, você está entendendo? Quer dizer, então,
Não vejo problema nenhum nisso. Eu só acho que ele tem que tomar para si algo para que realmente ele seja um ser humano melhor, cada vez melhor. É isso. Olha, diz que o bom pecador, quando se arrepende, Daniel, ele se redime de seus pecados e de seus atos. Só vou lembrar aqui que não estou condenando ninguém. A minha interrogação é por quê? Só nesse momento Éder Moraes se apresenta como um cristão, desceu as águas, que é algo seríssimo. Aliás, eu defendo que todo mundo deveria ter uma religião e praticá-la, viu? Porque não basta apenas ter um título de religioso. É preciso realmente ter ações condizentes com o cristianismo, no caso. Vou só lembrar aqui que Éder foi condenado a mais de 100 anos. Não sabemos se ele tem alguma atividade empresarial no momento. O dinheiro que a justiça, Daniel, obrigou ao pagamento, já foi devolvido, já foi pago? Porque Primeiro, eu estou dizendo o seguinte, olha, se você pecou, pague por esse erro que você cometeu. Exatamente. E aí, eu acho que isso é mais dá importante. para a gente entender esta situação? Lembrando que foram 100 anos de condenação mesmo. Exato. Isso não foi anulado, não. Eu convoco o eleitor, né, a prestar bastante atenção nos passos de cada candidato. Agora, principalmente nesse período, faltam menos de 2 meses para as eleições. Então, vai ter candidato que vai em bairro da periferia que nunca foi, ele vai comer o pastel da feira que ele nunca foi, né? Vai ter candidato que vai se converter, né? Vai ter candidato que é corintiano, vai dizer que é palmeirense, né? Então, a gente tem que prestar atenção nos atos, nas atitudes dos políticos, dos postulantes aí aos cargos eletivos, porque está aberta essa temporada de caça ao seu voto, sim, né? E muitos homens e mulheres que se colocam como concorrentes, né, a cargos eletivos vão tomar certas atitudes que são estranhas à própria vida delas ou deles, né? Então, acho que eu convoco, estou dizendo isso, para o eleitor ficar de orelhas e em pé e de ouvidos e olhos abertos para saber e para mensurar aí os atos e atitudes desses candidatos, né? E isso de uma forma geral, não só em relação ao Éder, não, né? Porque realmente não há muito limite. Tem candidato que faz literalmente de tudo para conseguir o seu voto. Olha, professor, para encerrar esse assunto aqui, vou lembrar de um homem de Deus, viu, Davi. Ele pecava, o rei Davi, mas ele confessava os seus pecados. E não pecava mais, pelo menos tentava não pecar mais. Só para a gente tentar entender esse simbolismo aí do batismo, duas viu? coisas, né? Que eu acho que do Éder um pouquinho mais grave. Existe uma diferença teológica entre pecado e iniquidade. Iniquidade é mais grave. Iniquidade é quando alguém comete um tipo de pecado e não tem vergonha disso. E não tem vergonha moral disso, né? Se o Éder cometeu pecados ou iniquidades, se ele é inócuo lá atrás, vai depender dele essa reflexão junto ao Evangelho, se realmente ele acredita nisso. Você está entendendo? Quer dizer, as pessoas precisam ter essa retidão, essa introspecção filosófica para entender qual a sua representatividade em sociedade e que tipo de iniquidade ele criou e promoveu lá atrás, em sociedade. Que tipo de dano ele promoveu, né? Não necessariamente só pecado em si enquanto pecado, né? Mas ter vergonha do que fez lá atrás. Anular uma iniquidade é exatamente isso. Isso é importante. Obrigada, professor. Bom, gente, vamos mudar de assunto porque muita gente está querendo saber sobre o Auxílio Brasil. Claro, começa a liberação do pagamento hoje. Vou para um destaque aqui do portal R7, falando justamente sobre o Auxílio Brasil de R$ 600 que começa a ser pago a 20 milhões de famílias. Um destaque do portal R7 está dizendo o seguinte, gente, olha só, que os beneficiários poderão movimentar os valores pelo aplicativo do Caixa Tem, sem a necessidade de ir até uma agência para realizar o saque, tá? Pelo aplicativo é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com cartão de débito virtual ou então com o QR Code. Os beneficiários também podem realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nos canais lotéricos. E além de aumentar o valor de R$ 400 para R$ 600 até o fim do ano, a PEC concedeu também auxílio financeiro a caminhoneiros e taxistas e dobrou aí o auxílio gás. De acordo com o Ministério da Cidadania, o programa de transferência de renda vai garantir R$ 600 em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Daniel Petingil, mudando aí algumas realidades, né? Exato, a gente espera que
ou pelo menos a dinâmica dos preços dos alimentos mais necessários e básicos à alimentação das pessoas tem uma certa queda, porque com a inflação nas alturas, né, esse auxílio de R$600 acaba ficando não tão atrativo, né, porque alguns produtos continuam com um valor muito alto. De qualquer forma, é um marco importante no nível social e também eleitoral, porque nós estamos no meio de uma campanha política. A partir de hoje, o cenário pode dar uma alterada, né, principalmente em relação às intenções de voto do presidente Jair Bolsonaro e tentar, de certa forma, ou de forma direta mesmo, consolidá-lo nessa campanha, nessa correria eleitoral, para credenciá-lo ao segundo turno, juntamente com o ex-presidente Lula, que é o que tem se desenhado esse cenário eleitoral. Então, a partir de hoje já começa eu acho que os caminhoneiros recebem já 2 parcelas de uma vez só, né? Além do Vale Gás e do Auxílio Brasil. Gente, rapidinho aqui, muitas mensagens estão chegando em relação a Éder Moraes. Eu preciso fazer uma leitura dinâmica aqui, professor Haroldo. Vamos lá, então. Bom dia. Só acredito na conversão desse senhor se ele vender tudo que ele roubou e dar aos pobres. Só Zaqueu fez quando conheceu Jesus. Zaqueu era ladrão. Se ele fizer isso, acreditamos na sua conversão, pois existe uma diferença entre convertido e convencido. Bom dia, nem o capeta acredita nessa conversão. É o José Carlos. Bom dia, bancada. Esse cidadão, Éder Moraes, está querendo enganar a quem? A si próprio? Ele está achando que com essa atitude se purificou? Ô, coitado, vai ter que se encarnar umas 100 vezes para ser purificado. É o Roberto. Bom dia, bancada. Mais vale um pecador arrependido do que 99 que não tem do que se arrepender. Éder Moraes, cristão, se ele pagar a cadeia de mais de 100 anos, eu voto nele. É o Douglas, do 1º de março. Bandido, ladrão Éder de Moraes sair candidato. O mais impressionante é que tem gente que vai votar neste ladrão. É o Rodrigo, lá do Costa Verde. Gente, olha só, muitas outras mensagens impublicáveis aqui chegando em respeito, então, aos telespectadores. Não vou conseguir fazer a leitura. Professor Haroldo, o programa está acabando. A gente estava falando antes do Auxílio Brasil, mas é porque eu precisava interromper diante de tantas mensagens. Só trouxe algumas aqui. Você que manda aqui, não tem... É com relação... Acabou, né? Acabou, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã, 6 horas e 4 minutinhos, viu? Desculpa, professor. Obrigada. Você viu essa?